Qual a diferença entre corrigir o solo e adubar as culturas? Para muitos agricultores, quando decidem qual a cultura que será plantada, a primeira providência é definir o adubo que será utilizado, como se a agricultura fosse resumida numa simples fórmula de adubo. Eu pergunto para você que está me assistindo se a planta sobrevive apenas de nitrogênio, fósforo e potássio, a conhecida fórmula NPK. E é óbvio que não. A planta, no seu processo de crescimento, absorve diversos nutrientes químicos, e a lista é grande: cálcio, magnésio, potássio, fósforo, nitrogênio, enxofre, cobre, boro, manganês, zinco, além de outros nutrientes que participam do desenvolvimento das culturas. E cada nutriente que citei tem um papel específico na nutrição da planta. Vou explicar alguns deles para você entender. O cálcio, por exemplo, pode ser fornecido através dos calcários e possui função estrutural nas plantas, na formação da parede celular, no crescimento das raízes e na redução da toxicidade de alumínio. Em relação ao magnésio, também fornecido pelo calcário, tem papel destacado nos processos da fotossíntese como átomo central da clorofila e atua na eficiência dos processos metabólicos da planta. O enxofre, que dificilmente alguém lembra dele, é responsável pelo controle hormonal, formação de aminoácidos, além de auxiliar na defesa contra pragas e doenças. Todos os nutrientes têm funções específicas e citei alguns deles para que você compreenda que não podemos resumir a nutrição da planta numa simples fórmula NPK. E a partir dessa análise dos nutrientes, quero que você entenda que existe uma etapa anterior à adubação, que é a correção do solo. Corrigir o solo implica em avaliar os níveis de nutrientes, observar a saturação de bases, analisar os nutrientes em porcentagem na CTC e como eles interagem entre si. Primeiro, precisamos adequar os nutrientes no solo. Quando queremos corrigir a acidez, elevar cálcio e magnésio, recorremos aos calcários para cumprir essa finalidade. O potássio também precisa ser corrigido. Lembrando que os fertilizantes mais utilizados são o cloreto e o sulfato de potássio. Observe que não para por aí. Ainda tem fósforo, corrigindo através de diversas fontes, como superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP e DAP. E outro nutriente esquecido é o enxofre, corrigido com enxofre elementar ou pela gessagem também. Além desses que eu citei, não podemos esquecer dos micronutrientes, que também devem compor um programa de correção. Depois que o solo estiver corrigido e equilibrado, partimos para a segunda etapa, que é a adubação da cultura. Aqui sim vamos usar o adubo formulado em função da cultura e da produtividade esperada. Um erro comum de alguns profissionais é pular a etapa da correção e ir direto para a adubação da cultura, e que ao proceder dessa forma estará suprindo todas as deficiências de nutrientes daquele solo em questão. Quando o solo está pobre em nutrientes, a adubação da cultura não é suficiente para repor e alimentar adequadamente as plantas e não adianta carregar na adubação achando que as deficiências de nutrientes serão compensadas. Na prática, você estará apenas aumentando os gastos sem obter o retorno desse adubo excedente. Isso ocorre porque o adubo só contém nitrogênio, fósforo e potássio, e você precisa de vários outros nutrientes para aumentar a produtividade. Analisando algumas tabelas que recomendam adubação para as culturas, observei que praticamente nenhuma delas contempla a elevação do potássio para os níveis mínimos exigidos pela cultura, algo em torno de 3% de saturação na CTC. Na adubação de plantio, meu objetivo imediato é dar alimento e suporte nutricional para a cultura. Entendo a adubação da cultura como uma variável dependente diretamente da produtividade esperada. Assim, se meu objetivo é colher 6 toneladas por hectare de milho, a adubação deve contemplar a exportação dos nutrientes para esse nível de produtividade. Porém, se pretendo colher, por exemplo, 10 toneladas por hectare, a exigência será no mínimo 60% maior que a adubação estimada para produzir 6 toneladas por hectare.
Desse modo, entendo a adubação da cultura como um processo simplificado, em que a produtividade esperada define a necessidade da adubação da cultura. E isso só é possível corrigindo o solo anteriormente, ou seja, quando você pula a etapa da correção do solo, a chance que você tinha de aumentar a produtividade simplesmente desaparece. Então, meus sábios ouvintes, a construção da fertilidade do solo passa necessariamente pelo planejamento e execução de um adequado programa de correção da fertilidade do solo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as novidades. Não esqueça de clicar sobre o sininho para você ser informado toda vez que sair um vídeo novo. No próximo vídeo vamos continuar falando de fertilidade do solo. Até lá!